noite para todos, muita paz. É com muita alegria que voltamos a esta casa para refletir sobre um tema de tamanha importância, que é a transição planetária. Ultimamente, digamos, 2012 para cá, tivemos informações fortíssimas através da mídia sobre o chamado fim dos tempos. E nós lembramos que, se observarmos melhor o calendário maia, calendário lunar maia, que são povos antigos, a gente vai perceber que ele transita numa faixa de 5 ciclos, cada um com 5.125 anos. E é certo que o último ciclo fechou-se no dia 21 de dezembro de 2012, quando a humanidade, estremecida pela insegurança e pela inquietação acerca do chamado fim do mundo, fim dos tempos. Esse ciclo, que na verdade fechava-se, de um ciclo de grandes acontecimentos para aqueles povos, na visão deles, para a humanidade. E é verdade que muitas tradições religiosas, muitos seguidores de diversas religiões, atemorizados pelo chamado fim do mundo, procuravam abrigar-se nas suas clausuras, procuravam refugiar-se da melhor maneira possível, a fim de que não fossem atingidos pelo fim do mundo. E narra-se que algumas religiões procuravam, através de fóruns e cartórios, fazendo com que os fiéis registrassem todos os seus bens para a igreja, a fim de que no fim do mundo as gerações posteriores viessem a usufruir desses bens que os fiéis doavam. Passou-se 2012, não ocorreu o fim do mundo, e as pessoas ficaram sem os bens que doaram em cartório para algumas igrejas. E nos perguntamos, será que realmente haverá esse fim de mundo? Por que não houve? É preciso entendermos no sentido mais exato as transformações geológicas, planetárias, que acontecem a cada ciclo, transformando aquilo que poderíamos chamar de destruição, chamamos, na visão espírita, de transformação. São verdadeiras transformações profundas que acontecem no globo para o bem do próprio planeta e que, do ponto de vista humano, visto como tragédias, são, na realidade, grandes transformações para gerações futuras. No Livro dos Espíritos, a pergunta 728 diz: é lei da natureza a destruição? E os Espíritos respondem: é preciso que tudo se destrua para renascer. É a lei de Lavoisier, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Para nascer, para renascer e se regenerar. Destruição é, na verdade, aquilo que chamamos de transformação. Deus permite esses flagelos, que na visão humana poderia se chamar de catástrofes, de grandes destruições, que são verdadeiras transformações e que, no sentido moral da palavra, leva o homem a exercitar a chamada solidariedade. Essas grandes catástrofes que acontecem em algumas nações buscam o sentido de sensibilizar outras nações vizinhas para aquela que se torna vítima. Do ponto de vista moral, já caminhamos para o fim do mundo moral negativo, nesta panorâmica desses acontecimentos trágicos do ponto de vista humano. Os Espíritos, ainda no Livro dos Espíritos, falando sobre a lei de destruição, eles nos fazem refletir que, quando temos uma visão puramente humana, nós vemos que é uma grande destruição.
Quando vemos aos olhos do Espírito e procuramos compreender o sentido exato, nós passamos a ter uma noção melhor de que essas transformações atingem o corpo. E poderíamos levantar uma pergunta: e as pessoas inocentes que são vítimas dessas catástrofes, como diversos tsunamis, determinados abalos sísmicos que fazem terremotos e etc., grandes tsunamis, pelas placas tectônicas, as pessoas inocentes, pobres, que são vítimas, e muitas delas ficam sem lugar para morar. Aí lembramos igualmente de uma pergunta no programa Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor, que Glória Menezes perguntou a Chico: por que existem pessoas que têm uma vida tão fácil, tudo parece que vem de mão beijada, enquanto que outras tudo lhes parece difícil? E são vítimas, muitas vezes, de situações desagradáveis. Aí o Chico, inspirado por Emmanuel, respondeu: cada um de nós é um espírito que tem a sua trajetória evolutiva, tem a sua história construída e, no entanto, é portador de uma chamada ficha espiritual. Equivale dizer que todos nós temos o nosso passado, e do ponto de vista humano, aquilo que é inocente, o processo de ser vítima de um acontecimento, nos leva a entender, na visão espiritual, que é necessário muitas das vezes passar por determinados acontecimentos para o processo evolutivo. Mas existe uma página muito particular: o bem e o mal sofrer. Não é simplesmente o fato de sofrer que a criatura humana evolui, é o fato de sofrer com maturidade, sofrer com resignação, sofrer sem a submissão acomodativa, porém sofrer trabalhando e melhorando-se sempre. Este sofrimento faz com que a pessoa evolua e desperte a chamada consciência lúcida diante do que lhe acontece. Durante a vida, o homem tudo refere ao corpo, entretanto, pensa de maneira diversa depois da morte. Quando ele liberta-se do corpo, ele percebe que este é apenas uma roupagem. Deus, como sendo o general dos exércitos, se preocupa com o soldado e não exatamente com a sua roupagem, que é o corpo físico. Quando temos essa visão maior do ponto de vista espiritual, não nos revoltamos, porque sabemos que as coisas acontecem com uma finalidade produtiva e evolutiva também. Ao invés de reclamarmos por esses acontecimentos chamados trágicos, deveremos sim exercitar a solidariedade para expandir o bem onde quer que nos encontremos. Seja por flagelo ou por causa comum, todos vamos morrer um dia. A gente sabe que mais cedo ou mais tarde, quando chega a hora da partida, não tem como a gente recuar. É como diz a música que o Raul Seixas canta, O Trem das Sete, que o trem não precisa passagem nem mesmo bagagem no trem. Quando ele chega, como tem uma outra música de Milton Nascimento, a hora da partida e a hora da chegada. Quando chega a hora de cada um, não tem para onde a gente correr. Então existem acontecimentos que nós poderemos evitar, mas quando está prescrito pelas leis divinas, a fatalidade, o momento da partida de cada um, a pessoa vai pelo tsunami, vai para uma saída que vai comprar um café e chega lá, não volta mais, vai para uma festa, entra no micareta, aqui em feira, né? A levada elétrica, no outro lado da corda que vai sair dá um infarto e morre, que não é o caso do lado do Consolador Prometido, mas acontece. Então, quando chega a hora de cada um de nós, tem para onde correr. Daí é preciso ter essa visão amadurecida. Muitos flagelos resultam também da imprevidência do homem. Muitas das vezes, não precisa ir muito longe,
A gente vai em Salvador e tem as catástrofes dos morros que desabam em terrenos frágeis. Muitas das vezes, hoje, graças à inteligência da engenharia civil, que orienta, que adverte, mas mesmo assim, com justificativas de que não tem outro lugar onde morar, pessoas se acomodam nos chamados guetos e favelas, em lugares de subúrbio, e se tornam vítimas de determinados acontecimentos. Rio de Janeiro, a gente não precisa ir muito longe. Então, essas tragédias, muitas vezes, o homem tem como evitar, mas há grandes outras tragédias que fazem parte das fatalidades evolutivas, que são transformações planetárias. Para que na Terra, diz Kardec no livro A Gênese, para que na Terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhes ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam um obstáculo ao progresso. Substituí-los-ão espíritos melhores, que reine em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. Que bom estar no planeta Terra, onde a gente quer que vá, só ter uma vibração boa, só ter bondade. Isso é uma construção futura do planeta Terra que não depende da humanidade, depende de cada um de nós. A cada época, a cada ciclo, a humanidade vai se transformando porque vai vendo valores cada vez mais transcendentes e afastando-se da natureza animal, buscando o desenvolvimento da intuição, da angelitude. Mas, para tanto, é preciso que cada um de nós tenha o que Emmanuel diz, a consciência desperta, caia em si. Nós não temos como mudar o outro, mudamos a nós mesmos. Ele assevera que cada um de nós está na família certa, na região geográfica adequada, no meio profissional mais conveniente, e nascemos na época, no dia mais adequado para a nossa evolução. Portanto, passamos por aquilo que precisamos e não exatamente pelo que merecemos para nosso crescimento espiritual. E como temos a visão de que futuramente o globo terrestre, nessa transição planetária, em que aqueles que desejam apenas o mal, porque não despertaram, eles buscam ainda ficarem renitentes e atrasados, estes estão emigrando para outros mundos, não como castigo, mas como processo educativo. E, segundo Chico Xavier, década de 1950, mais fortemente, 1970, espíritos nobres estão mergulhando no orbe terrestre para a grande disseminação do amor, para espalhar, para que o bem se faça cada vez mais presente. Resultado são as nossas crianças de hoje, cada vez mais elétricas para frente, hiperativas, e que pedagogos, psicólogos, psiquiatras estão encontrando dificuldade de adaptarem-se a essa mentalidade infanto-juvenil dos nossos dias. Mas, ao invés apenas de colocarem a chamada droga da hiperatividade, outros pesquisadores questionam-se que essas drogas provavelmente possam gerar retardos cerebrais, neurológicos, sendo que é mais adequado buscarem outras alternativas sem perder a capacidade individual de cada um. Mais uma vez, a prova da reencarnação. Então, como diz Kardec,
que o pensamento ele passa por 3 estágios para as grandes evoluções. A criatura humana ela tem 3 estágios. O primeiro estágio é da pessoa que se compraz no pensamento do mal, falando-se da mente, em que fazer o mal é uma beleza. Eu tenho fé em Deus que o carro vai lhe pegar, só porque você me pirraçou. Não é caso nem de Feira de Santana da gente pensar nisso. É o estágio da pessoa que pensa no mal e tem prazer. Eu tenho fé em Deus, eu não desejo mal a fulana, mas se cair, não é comigo. Eu perdoo, mas não quero ver nem a cara, nem pintada de ouro. É a pessoa que se compraz no mal. Esse estágio chamado primitivismo é da pessoa que ainda se encontra presa às suas paixões. E o segundo estágio é aquele em que a pessoa passa o mau pensamento e depois ela se sai. Está vindo para o centro assistir a palestra sem querer. Aquela senhora que está tateando, coitada, pega o guarda-chuva e dá uma cotovelada na costela sem querer. A gente lembra, velha miserável. Mas depois pensa, Deus abençoe, e dá um abraço e joga para lá. É a luta entre os bons e os maus pensamentos. E tem o terceiro estágio, que graças a Deus é o de nós, acredito, que é onde o mau pensamento nem passa na porta. Quando tem uma tragédia, não se preocupe. Os obsessores nem de perto passa. É o estágio da intuição, da angelitude, onde já estamos planando em outras esferas melhores. Mas nós outros, que ainda estamos nesse estágio de luta, cabe-nos participar dessa transição do planeta que, entre saída daqueles rebeldes e chegada dos nobres, estamos nesse intermédio para contribuir ao grande progresso da humanidade. Segundo o espírito Manuel Filomeno de Miranda, já encerrando, vivemos a transição planetária para a era do espírito. São transformações de natureza moral que nos convidam a novas e melhores atitudes perante a vida, as mudanças de hábito. Existe um livro norte-americano que fala, de uma psicóloga, mudança de hábito. Nós precisamos criar os bons vícios. É tão fácil viciar-se na bebida, no tabagismo, em falar da vida alheia. O livro dos médiuns narra 3 mulheres que estavam obsidiadas por um espírito e que elas tinham frequentemente as suas roupas rasgadas e procuraram uma sessão mediúnica. Qual o motivo de terem as roupas rasgadas, os móveis quebrados, queimados? Quando o espírito comunicou-se, disse: quando as senhoras controlarem as suas 3 línguas maquiavélicas, eu pararei de as perturbar. Porque gordamente, eram gordas, eram fortes na época, gordamente debruçadas sobre o peitoril das suas janelas, dão-se a falar da vida alheia. No momento em que pararem com esse hábito, eu pararei de as perturbar. E assim, corrigindo-se moralmente o vício, elas não tiveram mais um processo de perturbação. São a criação dos bons hábitos que começam em pequenas gentilezas, ajudar uma pessoa a atravessar uma rua, acordar em casa com os familiares, quando alguém disser o que é que está olhando para a minha cara, a gente dizer bom dia, só olhei para você para lhe dar bom dia. Posso lhe dar um abraço? Assim? Coisas tão pequenas que a gente vai exercitando e vai habituando e cria-se um hábito até criar uma atmosfera. Essa é a contribuição para a transição planetária, que não se dará pela mudança da humanidade, mas de cada um de nós. Temos quantos minutos? 5 minutos, está no prazo. Então, é preciso que reflitamos que de uma pequena estrela tem-se um sol cada vez maior. Para que na Terra sejam felizes os homens, precisamos modificar a nossa atitude mental, a nossa postura.
Catástrofes ocorrem com frequência para despertar a solidariedade de outras nações em relação àquelas que foram vitimadas. São esses paradoxos da vida em sociedade que a grande transição que ora tem lugar no planeta irá modificar. Contribuindo na grande obra de regeneração da humanidade, espíritos benfeitores estão cada vez mais chegando para nos ajudar. E nessa grande transformação que se dará pela modificação de hábitos de cada um de nós, e que poderemos chamar de fim do mundo moral negativo, a partir desse exercício da solidariedade, encontramos Jesus à semelhança de um hífen de luz que, abrindo os seus braços, nos diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E damos uma pausa para abrir um parêntese sobre a humildade, esta virtude que faz com que o virtuoso não se sinta virtuoso. Aquele que anuncia as suas virtudes já as perdeu, simplesmente pelo fato de as anunciar. Chico Xavier dizia que na mediunidade ele era considerado um sapo com uma vela acesa na cabeça. A vela acesa era a mediunidade que brilhava. No momento em que esta tarefa encerrasse, apagasse a vela, o sapo dava um salto e desaparecia no prédio. Quando, no trabalho do Cristo, o trabalhador quer se aparecer, ele aparece, mas o trabalho desaparece. E quando ele desaparece na atividade que faz, o trabalho toma vulto cada vez maior, porque a tarefa é das vozes dos céus, que são os espíritos bons, que nos convidam à modificação íntima, seja no Evangelho no Lar que a gente faz, onde os espíritos bons vêm com todo respeito, onde fazemos uma prece no centro espírita, na igreja, no mundo, o bem que acendemos a favor do outro, poderemos ter certeza de que uma mão luminosa colocará as suas sobre a nossa e nos dirá: eu estou aqui. Finalizamos lembrando de que, certa feita, uma criança, segundo essa de Queiroz, perguntou: mamãe, já finalizando, eu gostaria de ver Jesus, de quem ouvi falar junto ao poço de Jacó, ele que nutre as multidões, que cura as enfermidades da alma e limpa as misérias dos corações. E a mãe dizia chorando: ah, meu filho, Jesus está longe e a nossa dor está conosco. Mamãe, eu gostaria de ver Jesus. Jesus está longe, meu filho. Ainda hoje pela manhã eu o vi passar junto aos servos de Oquém, que eu procurava de cidade em cidade, mas ninguém sabia onde ele estava. A criança, tremendo de frio nos braços da mãe, esquálida, faminta, dizia: eu gostaria de ver Jesus. A mãe olhava o céu brilhante de estrelas e no silêncio daquela noite, abrindo a porta devagarinho, ele disse: aqui estou. Muita paz. Que Deus nos abençoe.